Acompanhe agora as emoções do próximo capítulo da novela Teresa. Aurora conta para Mariano que conversou com Teresa e que ela disse estar confusa. Ela diz que se o amor dela for verdadeiro vai prevalecer. Mariano diz a Aurora que não tem dúvidas de que o amor deles é verdadeiro, mas que ficou claro que para Teresa o amor não é o suficiente. Mayra diz a Aida que sentiu Paulo muito nervoso no jantar de noivado. A Aida diz à mãe que é normal que Paulo estivesse nervoso perto deles e também de Genoveva. Ela pede que a mãe ajude nos preparativos do casamento. Teresa discute novamente com Regina e sai irritada da sua casa. Regina diz a Joana que Teresa não quer a ver e evita de a escutar, por isso está muito preocupada. Joana pede que Regina fique tranquila, conta que perceber que Arthur é um bom homem e que também está cuidando da sua filha. Patrícia comenta com Porfírio que Johnny precisou de ajuda com o carro e que Armando veio o ajudar. Porfírio fica furioso e diz a Patty que se Johnny precisa de ajuda ele é um imprestável, por isso ele vai rodar. Teresa chega na casa se Arthur pede que ele ajude na sua tese porque em vez de ter formatura quer que tenha um casamento. Rubens se encontra com Esperança no clube e conta que sua filha Aida vai se casar, por isso será um peso a menos para ele. Esperança conta que pensou sobre o apartamento e decidiu que tudo bem ter um lugar só para eles. Arthur diz a Teresa que iria fazer um jantar para lhe dar um presente, mas como ela já se adiantou em falar do casamento, vai lhe dar imediatamente. Arthur coloca o anel de noivado em Teresa. Ela finge estar muito feliz, mas em pensamento diz que ele é um tolo. Arthur e Teresa ligam para Luísa e contam que a semana que vem vão se casar. Patty aconselha o avô a demitir o mecânico que faltou, não a Johnny, que não teve culpa nenhuma. Teresa diz a Joana que está apaixonada por Arthur, por isso os dois vão se casar. Toda animada ela mostra o anel de noivado que ganhou do galã e faz questão de comparar com o que Mariano lhe deu. Patty pede desculpas a Johnny e conta que sem querer acabou contando para seu avô que o chefe dos mecânicos faltou e que ele colocou outra pessoa para trabalhar. Johnny diz a Patty que deve pensar pelo lado bom, porque se ele for mandado embora ela não será mais neta do seu patrão e poderão se ver mais vezes. Aurora comenta com o pai que acha estranho o que Teresa está fazendo, principalmente em largar Mariano de uma hora para outra. A Aida encontra Teresa em um restaurante e a provoca dizendo que vai se casar com Paulo. Ela mostra o anel de noivado que ganhou. Teresa diz a Aida que aquele anel parece um que Paulo a ofereceu um tempo atrás. Ela diz à rival que também vai se casar e mostra o anel de noivado que ganhou de Arthur. Arthur procura Mariano e avisa que precisam conversar sobre Teresa. Mariano diz a Arthur que ficou claro que Teresa o escolheu, mas que sabe que não foi por amor. Arthur pede que Mariano aceite que Teresa o escolheu e diz que se fosse ao contrário também aceitaria. Mariano diz a Arthur que duvida e o aconselha a investigar por que Teresa o escolheu. Ele afirma que Teresa o ama. A Aida diz a Teresa que o anel dela é falsificado porque é o máximo que o taxista dela pode oferecer, assim como Paulo a oferecia. Teresa garante a Aida que Paulo continua procurando e que disse que ficaria pouquíssimo tempo com ela para tirar apenas o dinheiro de sua mãe. Porfírio questiona Johnny se é verdade que ele não conseguiu consertar o carro e pediu ajuda. Johnny diz a Porfírio que se quiser pode o despedir, mas que se não fosse por Armando não teriam entregado o carro. Porfírio avisa Johnny que vai mandar Ezequiel embora e pede que coloque o cartaz de novo lá fora. Arthur diz a Mariano se ele não acredita que Teresa o ama é problema dele e conta que ela já aceitou seu pedido de casamento. Ele avisa que não quer o ver perto de Teresa porque da próxima vez não vai ser prudente. A Aida se preocupa com o que Teresa disse e desabafa com Ivone sobre Paulo ser como sua rival. Arthur aparece na casa de Regina, pede que o receba junto de Teresa à noite e conta que já decidiram a data do casamento. Regina passa mal com a notícia. Chorando, Mariano conta a Magda e Dário que Teresa vai se casar com o professor dela. Arthur pergunta a Regina se quer que chame o médico. Regina diz a Arthur que não está doente, apenas está mal pela notícia que ele acabou de lhe dar. Arthur diz a Regina que ele e Teresa se amam e que até já falou com Mariano sobre o casamento. Regina diz a Arthur que se ele e Teresa já decidiram não há mais nada o que fazer e pergunta por Teresa. Arthur conta que Teresa foi buscar algumas coisas para o jantar que terá hoje à noite. Depois que Arthur sai, Regina reza para que Teresa escute. Teresa promete a Joana que assim que tiver filhos com Arthur vai a levar para morar com ela para cuidar deles.
Fernando liga para Arthur, conta que o projeto de Rubem vale muito a pena e que essa é a melhor hora para construir. Mariano procura Teresa e diz que ela não pode se casar com outro porque é dele que ela gosta. Ele a beija. Teresa corresponde o beijo, mas pede que Mariano vá embora porque não tem nada a oferecer. Mariano tenta convencer Teresa com seus beijos e carícias, mas é inútil. Ela pede que ele saia imediatamente, senão vai começar a gritar. Fernando e Luísa saem juntos e comemoram o noivado de Arthur e Teresa. Arthur e Teresa organizam um jantar na casa de Regina e Armando. Armando diz a Teresa que sua mãe está muito preocupada com ele e pergunta se está segura do passo que vai dar. Teresa afirma para os pais que está muito segura e conta que nunca esteve tão feliz como está ao lado de Arthur. Aurora fica irritada quando Aida e Ivone a chamam para saber informações sobre Teresa. Ela pede que as duas perguntem à própria Teresa se querem saber mais sobre sua vida. Aida diz a Aurora que Teresa não é tão boa amiga assim, pois nem contou a ela sobre seu noivado. Regina diz a Arthur e Teresa que o casamento não é só de um dia, é para a vida toda, por isso devem estar preparados. Armando diz a Arthur que Teresa é a menina dos seus olhos e que gostaria que a cuidasse muito bem. Arthur promete cuidar de Teresa e deles também se deixarem. Fernando está prestes a beijar Luísa, mas outra mulher entra na pista de dança, chama ele de meu amor e o beija. Luísa fica super chateada e sai desejando que Fernando se divirta. Regina diz a Arthur que não vai aceitar ajuda e que vivem bem conforme as suas comodidades. Armando pede desculpas a Arthur e diz que Regina tem outra maneira de pensar. Regina reclama com Joana, que pediu para que cuidasse de Teresa, e bem no dia seguinte ela aparece com Arthur a pedindo em casamento. Joana diz a Regina que Teresa se apaixonou por Arthur porque além de lindo é rico. Ela aconselha que a sua comadre aceite Arthur como seu genro. Regina diz a Joana que a felicidade vem do amor, por isso Arthur não pode trazer felicidade à sua filha, já que acredita que ela ainda ama Mariano. Luísa liga para Teresa chorando e conta o que aconteceu com Fernando. Teresa conta para Roberto que está noiva de Arthur de La Barreira e vai logo consolar Mariano com suas bebidas. Aurora chega à casa de Regina e fica surpresa quando Armando conta que estão jantando pelo noivado de Teresa. Teresa diz a Aurora que vai se casar com Arthur e que já tinha deixado um recado na sua casa dando a notícia. Aurora diz que não viu nenhuma mensagem dela e que está surpresa. Mariano diz a Roberto que pensou que Arthur só queria brincar com Teresa, mas percebeu que ele também a ama, por isso vai ser mais difícil a recuperar. Teresa diz à família e a Aurora que por enquanto só vai casar no civil, mas para frente se casarão no religioso. Regina não gosta nada e exige que Teresa faça o casamento religioso em seguida. Fernando procura Luísa no quarto e também liga por celular, mas ela não o atende. Bêbado, Mariano aparece na porta da casa de Teresa e grita que ela não pode se casar com outro porque ela é dele. Ele comenta sobre Cuernavaca, deixando Regina desconfiada. Teresa pede que seu pai converse com Mariano antes que Arthur volte. Aurora conversa com Arthur na rua e diz que ficou surpresa com o noivado dele com Teresa porque foi tudo muito rápido. Regina critica Teresa pela situação que Mariano está vivendo e aproveita para lembrar que é por ele que está apaixonada. Teresa diz à mãe que ela não sabe de nada do que aconteceu com Mariano e se desespera porque o rapaz ainda está gritando na janela. Armando pede ajuda de Johnny para levar Mariano para casa. Com medo que Mariano volte, Teresa se despede rapidamente dos pais e pede a Arthur que voltem para casa. Armando diz a Regina que ficou com pena de Mariano, mas quando eles tiverem consciência vai pedir que ele aceite que Teresa escolheu outro. Regina diz a Armando que deseja que Teresa seja feliz, mas sente que algo diz que não no seu coração. Já em casa, Arthur entrega a Teresa 1/3 que era dos seus pais e pede que use no dia do seu casamento religioso. Joana entrega para Teresa o urso que deixou no lixo da sua casa. Aurora conta a seu pai que Teresa vai se casar em alguns dias com Arthur de La Barreira. Heitor fica chocado e diz que é muito estranho que Teresa se case com Arthur se sempre foi namorada de Mariano. Ele diz à filha que ela, sendo a melhor amiga de Teresa, saberia o que está acontecendo. Aurora diz que também acha isso e conta que não gostou do que Teresa fez, porque tem a sensação que estava enganando a todos. Ela comenta com o pai que já que Teresa vai se casar, vai lutar pelo amor de Mariano.
Teresa abraça o urso que ganhou de Mariano e lembra os momentos bons que tiveram juntos.